Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre o que é colocar o cliente no centro. Eu tenho visto muitas instituições, está na moda falar que o cliente tem que estar no centro das atenções, que a organização tem que ser voltada para o cliente, mas muitas ainda estão achando que pintar parede e colocar mais atendente é colocar o cliente no centro. Lé do engano. Quando nós pensamos em colocar o cliente no centro, nós temos que entender que nós estamos falando da demanda desse cliente. Nós vamos começar a trabalhar a expectativa, a enxergar o processo sobre a ótica do cliente, a enxergar o serviço sobre a ótica do cliente, a enxergar o negócio sobre a ótica do cliente. E a primeira coisa que nós temos que entender é o que é que o nosso cliente deseja, o que é que o nosso cliente espera. Qual a expectativa do nosso cliente quando ele vem nos procurar? Ou melhor, qual a expectativa do nosso cliente quando ele pensa no nosso serviço? A partir daí começa o processo de colocar o cliente no centro, de encantamento, de trabalhar a experiência desse cliente. Porque não é só pintar parede que é colocar o cliente no centro. A gente precisa efetivamente entender qual é a sua demanda. E a demanda hoje do cliente da saúde é saúde. Não é mais apenas tratamento e cura. Tratamento e cura está dentro do contexto maior de saúde. Mas no momento que esse cliente tem um problema e precisa de tratamento e cura e ele acessa a nossa instituição, o que é que esse cliente busca? Ele busca um atendimento rápido, humano, com informação, ele busca humanização, ele busca se sentir importante a cada etapa do processo. Ele busca rapidez, ele busca agilidade. Como é que nós transformamos a nossa organização para entregar essa expectativa desse cliente que está cada vez mais exigente, que tem demandas cada vez maiores e que nos cobra, ou melhor, nos oferece oportunidade de prestar um serviço cada vez melhor e criar novas formas de relacionamento e novas formas de monetização. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o cliente, ele não é só no momento que está tendo o atendimento conosco. Ele é cliente antes e ele vai ser cliente depois. Então, como pensar numa experiência contínua com esse cliente para atender a necessidade dele? Nós todos que trabalhamos com saúde há muitos anos, a gente se acostumou a pensar no paciente como o cliente do momento. E, na verdade, o conceito de cliente é muito mais amplo. A expectativa dele é muito mais ampla. Se você chegar, acho que para entre 100 pessoas e perguntar o que é que você espera do serviço de saúde, ele vai te responder que ele espera que você forneça para ele saúde, orientações sobre saúde, que o ensine a cuidar melhor para não ficar doente e, se ficar doente, você ofereça um serviço de alta qualidade para ele. Mas como pensar nessa relação antes e depois do momento do atendimento, seja esse momento do atendimento uma simples consulta, ou seja esse momento do atendimento uma internação longa? Como pensar o antes e o depois? Como entender a demanda desse cliente, como ofertar serviços para esse cliente? A gente precisa ser criativo e a gente precisa cada vez mais buscar inovações que nos aproximem do nosso cliente, que nos faça entender o nosso cliente. Porque a partir daí a gente vai criar uma organização nova, uma organização verdadeiramente focada no cliente. E é isso que a gente precisa dentro desse repensar do modelo operacional das nossas organizações. A gente precisa entender que a gente existe por conta do cliente. O médico é importante? É. O profissional é importante? É. A operadora é importante? É. Mas a gente precisa entender que todos esses são também clientes. Mas tem um cliente que é aquele onde a gente vai prestar o nosso serviço mais direto e a gente precisa, esse cliente está mudando a expectativa dele e isso está gerando um mar de oportunidades ou algumas crises por não entender. E pensar no cliente é entender a sua demanda, é entender o que esse cliente quer, o que esse cliente espera e entender ainda o que ele ainda nem quer, mas vai precisar no futuro e ele ainda nem mapeou isso.
Então isso é verdadeiramente pensar no cliente. Então pensar no cliente não é uma fala vazia que a gente vai chegar numa reunião e vai dizer vamos todos pensar no cliente, nossa organização agora está focada no cliente. Tá, você está fazendo o quê? Você já conseguiu se libertar do paciente entender cliente? Como você está tratando isso? Como você está reestruturando seus processos, sua organização interna para dar um atendimento excelente quando ele está com você e para continuar atendendo antes e depois dele chegar? Para estabelecer um relacionamento contínuo com esse cliente, porque isso vale ouro. O que você está fazendo para isso? Então, a gente precisa cada vez mais entender e trabalhar o foco no cliente, transformando isso numa estratégia, transformando isso no operacional para que vire cultura da organização. E aí vamos pensar em processos, vamos pensar em estratégia, vamos pensar em tecnologia e vamos pensar em pessoas. Todos focados, todos os recursos da organização focados em atender e criar relacionamento com o nosso cliente. Esse é o jogo da saúde, não é do futuro não, esse é o jogo das organizações de saúde de hoje, porque essa demanda já está aí e ela está trazendo um mundo de oportunidades, um mundo de possibilidades que a gente pode acessar se a gente conseguir mudar o nosso modelo mental para que a gente possa efetivamente criar serviços focados em atender as demandas do cliente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por esse tema, dá o seu like, deixa o seu joinha e vamos levar mais longe essa discussão, porque ela está apenas começando na saúde, tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.